Ô, querido, muito obrigado. Obrigado a todos os irmãos e irmãs aí. É sempre uma satisfação poder estar com você, aprender junto com você e também com os irmãos. Irmão ao lado, tô lembrando, sim, lembro da sua fisionomia, só que não tinha essa barba aí, essa barba branca aí, você não tinha, né? Então, eu também não tinha esses cabelos brancos aí que foram surgindo ao longo desses anos. Queridos, quando o meu querido pastor Nonato pediu para que eu trouxesse uma palavra para vocês, assim, de devocional. Eu fiquei pensando um pouco na minha história de caminhada com Deus, as pessoas que eu tive contato, pastores, líderes, o que que eu aprendi com essas pessoas, o que que eu aprendi com Jesus. Então, isso me levou a pensar na vida do apóstolo Paulo, a maneira como ele teve que lidar com alguns irmãos que fizeram parte da vida dele, do seu ministério. Consegue me ouvir? Tá me ouvindo bem aqui? Muito bom. Então, aí eu queria falar sobre os conselhos que Paulo deu para Timóteo, né? Paulo deu vários conselhos. Quando a gente olha para a primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, como também a carta a Tito, a gente encontra muitos conselhos mesmo. E eu não daria tempo para a gente discutir sobre todos esses conselhos. E falando para pessoas que estão liderando, vão estar liderando igreja, ou já estão liderando igreja, fazem parte de ministério dentro da igreja, porque às vezes a gente acha que liderança é só o pastor ou quem fez seminário, mas às vezes pessoas que auxiliam, né, os pastores na liderança da igreja, seja no grupo familiar, seja na escola dominical, seja preparar a ceia, seja qualquer coisa que se serve na igreja, essas pessoas são cruciais, fazem parte também do pastoreio da igreja. Não é só o pastor que está pastoreando, também fazem parte desse ministério do cuidado, né, para a igreja. Então, olhando para as cartas de Paulo, vocês sabem que Paulo escreveu as cartas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, primeira e segunda Tessalonicenses. Paulo escreveu para Filemon, mas também Paulo escreveu três cartas, duas para Timóteo e uma para Tito. E nessas cartas, a gente vai encontrar Paulo chamando eles como filhos na fé, falando de uma relação muito íntima que Paulo tinha com eles. E nós encontramos nessas cartas, principalmente a carta de Paulo a Timóteo, algumas expressões. Por exemplo, Paulo diz para Timóteo: combata um bom combate. Em outro momento ele fala: exercite-te na piedade. Depois ainda ele diz: fortifica-se na graça. Depois ele diz: pregue a palavra. Depois ele vai dizer mais: seja moderado. Sofra comigo pelo evangelho, lute pelo evangelho. Então, são vários conselhos que Paulo vai dar para Timóteo. A gente vai falar apenas de alguns conselhos que Paulo fala para Timóteo e a gente vai tentar trazer isso para a nossa realidade de hoje, nossos dias. Um dos primeiros conselhos que me veio à mente é que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Paulo diz assim: exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Então, talvez o conselho, a gente poderia dar um título, né, a esse conselho. Então, eu vou estar falando sobre o conselho de Paulo para Timóteo. Então, um primeiro conselho que a gente vê, Paulo chama a atenção para Timóteo para ter o cuidado com a vida piedosa, a vida devocional. Hoje, quando a gente fala de liderar, ou qualquer pessoa que serve a Deus, sabe que uma coisa crucial, extremamente importante na vida de todo cristão, principalmente de quem serve a Deus, quem é líder, é o cuidado com a vida devocional. É a prioridade de todas as prioridades no ministério, é a vida devocional. Aquele tempo com Deus, aquele tempo de oração, aquele tempo que você está sozinho, que pega a palavra. Eu me lembro do John Stott. John Stott, ele falava que ele veio aqui no Brasil, foi convidado para pregar na editora, no congresso de teologia da editora Fiel. E ele pregou, no final da sua pregação, teve perguntas, e alguns meninos perguntaram para ele, qual é o segredo, pastor? Pastor John Stott, qual é o segredo, bispo, né?
Qual é o segredo de você estar com essa idade, mais de 60 anos de ministério, vários livros escritos, e tudo que o senhor fala, fala com muita profundidade? Ele respondeu: todos os dias eu leio a Bíblia e eu faço a minha oração. Esse é o meu segredo. Todos os dias eu leio a Bíblia e faço a minha oração. E quando nós falamos de vida devocional, e Paulo está falando para Timóteo, para exercitar a piedade ou a vida devocional, Paulo vai contrastar com o exercício físico, né? Ele vai dizer que o exercício físico pouco é proveitoso. A piedade, porém, tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da vida futura. Veja, então, Paulo coloca a piedade para Timóteo como algo que ele não devia negociar na sua vida como um homem de Deus, como alguém que serve ao Senhor. E hoje, talvez, diante de tantas coisas que nós fazemos, tantas agendas, é muito fácil abrir mão do tempo devocional. É muito fácil a pessoa, talvez até pegar um pão diário, a pessoa faz uma leitura rápida. Alguns dizem que fazem devocional no carro, enquanto vão para o trabalho. Mas o tempo devocional é um tempo que você está reservando para você e Deus. É um tempo de orar, é o tempo de leitura da palavra, de meditação, é tempo de escuta também. Não é só tempo de falar com Deus, mas também tempo de ouvir Deus falar para o nosso coração. É muito bom quando a gente lê um livro e vê uma frase, parece que é uma frase de efeito, e hoje muita gente alimenta a sua alma com frases de efeito, né? Com talvez pregação de irmãos que a pessoa escuta, mas a pessoa sozinha mesmo, ela não tem um tempo devocional. Um livro que, eu não sei se vocês têm acesso a esse livro foi escrito por um pastor menonita. O livro Se Eu Começasse o Meu Ministério de Novo, é o título do livro. E nesse livro ele diz que o primeiro pilar, a primeira escada, se é que tem escada, no ministério, é vida com Deus, é vida devocional. Então, eu imagino que qualquer pessoa que serve a Deus, sim, deve ter uma vida devocional, inegociável, um tempo a sós com Deus. O John Stott, que eu citei, em um dos livros também, sobre pregação, ele diz que o pastor deveria tirar pelo menos um tempo onde ele se retira da cidade para ficar sozinho com Deus e a Bíblia e um caderno, para poder ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus e fazer anotações. E chama isso, então, de um tempo de profundidade com Deus. Eu conheço várias pessoas na minha história de caminhada com Deus, pastores que já aposentaram, mas continuam servindo ao Senhor, e mais que serviram ao Senhor, que já aposentaram e continuam servindo ao Senhor. Se tem uma coisa que eles não abrem mão jamais, é a vida devocional. A gente pode pregar na igreja, a gente pode ensinar, a gente pode fazer várias coisas na igreja, mas a prioridade na nossa vida, ministério, é ouvir a voz de Deus, esse tempo devocional. Então, só que é um desafio para nós, né? Porque a gente lida com um mundo onde tem muita coisa solicitando, né? Muita coisa pedindo, coisa que você tem que fazer, coisa que você tem que agenda da família, de casa. Então, esse tempo é muito importante, e eu diria assim, é tempo inegociável. E a segunda palavra está em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 e 4, quando Paulo diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver com o negócio da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. E aí um segundo conselho é de lutar pelo evangelho, lutar pelo evangelho. Ele fala, né, sofra comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Os irmãos sabem, olhando hoje para nossa realidade do mundo, da igreja evangélica, em muitas igrejas há pregação, mas é pouco evangelho. O evangelho é Jesus Cristo. O evangelho é dizer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. O evangelho é falar do pecado, é falar que nós éramos inimigos de Deus e Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus. Mas o evangelho que a gente escuta hoje, as pregações que a gente escuta hoje na igreja, são pregações voltadas mais para a autoajuda.
onde é mais fácil você ouvir 10 livros de sucesso, best-seller que venderam mais, do que falar isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Combata comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Lutar pelo evangelho. E quando Paulo fala para Timóteo, nesse momento, os irmãos não esqueçam que a segunda carta de Paulo, Paulo está se despedindo de Timóteo. Paulo está indo embora. Paulo sabe que vai ser executado, então, mas ele está aconselhando Timóteo: olha, combata como bom soldado de Jesus. Mas combater o quê? Não combater os irmãos, porque e Paulo vai dizer que ele combateu um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Algumas pessoas nas nossas igrejas não estão combatendo o bom combate, eles estão combatendo o pastor, combater os irmãos, né? E esse não é um bom combate. Um bom combate é pelo evangelho. Bom combate é em favor do evangelho. Não combater a liderança da igreja, combater o colega de ministério, que estamos juntos servindo ao Senhor. Não. Esse combate é um combate que talvez a gente não vai ter popularidade. Talvez não, talvez, a gente não terá popularidade, a gente não terá aplausos. E às vezes vamos encontrar vários inimigos na própria igreja. Mas a palavra diz que nós temos que combater esse bom combate. Então, o segundo conselho que Paulo fala combater pelo evangelho. Em alguns lugares, e quando eu vou para Angola, eu sou angolano, quando eu vou para Angola, então eu começo a falar de Jesus como Salvador e tal. Aí um dia um pastor falou assim: ô pastor Satareno, se a gente te dá a oportunidade para ficar o dia inteiro com a igreja e você falar sobre dinheiro, finanças, oferta, você não vai tirar dinheiro das pessoas, porque você não prega isso. As pessoas não querem ouvir isso, as pessoas querem ouvir o sucesso que vão ter, a vitória que eles vão ter. Os irmãos sabem que o Evangelho diz que a nossa vitória está em Cristo Jesus. Nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Aqueles cânticos que dizem que o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus veio quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Este é o Evangelho que tem que ser pregado. E John Piper vai dizer que o evangelho é o próprio Deus que é oferecido em favor de nós. Então, um dos conselhos que Paulo dá para Timóteo é lutar pelo evangelho. E ele lutar junto com Paulo, mas não só com Paulo. Paulo agora está indo embora, mas o convite é que Timóteo lutasse pelo evangelho. E todos nós somos convidados também a lutar pelo evangelho. Alguém uma vez falou para mim que a igreja não é nossa. Nós a encontramos e vamos deixar a igreja. Mas nós temos que dar uma resposta à igreja. Que igreja nós deixaremos para as próximas gerações? Vamos deixar uma igreja melhor que a encontramos ou pior que a encontramos? Vai depender do quanto nós lutamos para preservar o evangelho, a pregação, a sã doutrina. Vai depender se nós lutamos por isso ou nós lutamos por coisas periféricas, né, que não fazem parte, provavelmente, do Evangelho. O terceiro conselho que Paulo fala, eu não coloquei por ordem, está no texto bíblico, mas assim, coloquei do modo que eu achei que seria compartilhar com os irmãos. O terceiro conselho está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Paulo diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com a verdade da fé e da boa doutrina que tem seguido. Dedique-se à leitura bíblica pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Paulo está convidando Timóteo ao ensino, a ter um cuidado com o ensino, a dedicação ao ensino, a leitura das Escrituras, a exortação e ao ensino. Um dos tripés do ministério de Jesus foi o ensino. E talvez uma das formas que hoje nós podemos levar as pessoas ao discipulado, a ter um compromisso com Jesus Cristo, é através do ensino. Mas o ensino que leve as pessoas a olhar para as Escrituras, a afirmar a sua fé em Cristo Jesus. E não, talvez, um ensino que a gente pode ter 1 hora, 2, 3, 4 horas de ensino,
onde a Bíblia é usada para justificar vantagens que as pessoas querem tirar das pessoas, ou mesmo para motivar emocionalmente as pessoas, ou talvez para as pessoas conseguirem algum bem material. Não é esse ensino, porque ele fala a exortação e é um ensino. Quando fala a exortação e ensino, a exortação tem a ver com a admoestação. Então, uma exortação que caminha junto com o ensino caminha junto com a exortação. Está dizendo, se dedique a isso. E eu andando pelo Brasil também, como para Angola, a gente tem pouco ensino em algumas igrejas. Então, você vê crentes que têm mais de 10, 20 anos de igreja, mas que são facilmente enganados ou facilmente se deixam seduzir por ideologias, olham para a vida numa perspectiva mais humanista e não numa perspectiva bíblica. Então, quando uma pessoa começa a passar por situações difíceis, em vez de talvez buscar autoajuda no livro, ou talvez uma mensagem que possa massagear o seu coração, deve olhar para as Escrituras. E quando a gente olha para as Escrituras, o que é que elas nos ensinam? Eu creio que nós nunca precisamos tanto de exortação, ensino, como hoje nas nossas igrejas. Exortar admoestar, é chamar a atenção, é trazer a pessoa para o centro, é alguém que se desviou do caminho, nós o exortamos, nós o ensinamos para que ele volte ao caminho. E esse é o papel de ensino seguido com exortação, ou de exortação seguido com ensino. E alguém poderá falar assim, olha, mas com que autoridade você pode me exortar? Eu fui convidado para falar para um grupo de pastores, todos eles tinham mais de 80 anos. Eram 16 pastores, e todos eles com cabelo branco, que justifica a idade, a experiência, e não esse cabelo branco que você está me vendo com ele. Esse cabelo é fruto de estresse. Agora, desse pessoal é fruto de muita experiência. E aí eu falei para o pastor, eu falei, pastor, meu Deus, não tenho palavra para falar para esses homens. Ele diz assim, abra a Bíblia e ensina a palavra de Deus. Se você falar de você mesmo, você não vai trazer nenhuma edificação para nós. Mas se você se ater à palavra de Deus, ela tem ensino, ela tem exortação para nós. Veja, quantas pessoas hoje, por falta de profundidade nas Escrituras, por falta de conhecer as doutrinas básicas da fé cristã, a gente encontra pessoas que não sabem o que é ser justificado pela fé. A gente encontra pessoas que não conseguem explicar por que Jesus foi assunto ao céu, a exceção de Jesus foi levado aos céus. O que ele está fazendo lá nos céus, em nosso favor? Quando a gente lida com problemas na nossa vida, nosso dia a dia, a família, problemas de desemprego, emprego, sofrimento, às vezes as pessoas começam a fazer perguntas mais para questionar a fé delas, questionar a Deus, porque se eu sou fiel a Deus, se eu faço isso, por que Deus não me dá o que eu pedi? Quando, na verdade, temos riqueza de ensino nas Escrituras. E outra, talvez nunca foi tão necessário haver ensino bíblico do que hoje, porque hoje você vai se deparar com filosofias, com gnosticismo, com agnosticismo, com ceticismo. Você vai se deparar hoje com pessoas que vão pregar o universalismo, que Deus vai salvar a todos, Deus é bom, Ele vai salvar a todos. Então, nós que conhecemos a palavra, nós temos que ensinar as pessoas, mas também exortar. Algumas pessoas hoje talvez tenham problemas sérios na sua vida, no casamento, na vida profissional, na fé, porque falta ensino. Agora, ensinar não é só no sentido de as pessoas ouvirem, mas ensinar para colocar em prática, ensinar para eles poderem viver esta verdade. Porque verdade conhecida sem ser colocada em prática não muda ninguém, mas a verdade colocada em prática, essa muda uma pessoa. Então, ou talvez algumas pessoas precisam, já ouviram o ensino, elas têm que ser exortadas a colocar em prática. Eu estava dando aula e um dos alunos perguntou assim, falou, pastor, eu estou sofrendo demais, demais, demais.
eu vou ter que abrir mão da minha casa, minhas condições sociais. E perguntei, mas o que que aconteceu? Aí ele diz, olha, durante o governo da presidente Dilma, eu fiz um empréstimo bancário e eu comprei um carro que custava mais de 100 mil reais. E a pessoa o meu amigo que estava no banco, ele falou, a tua esposa pode fazer empréstimo para uma casa, porque aí vocês vão fazer dois empréstimos, um empréstimo para cá, outro para casa, porque o carro é bonito, tão bonito, que não dá para ficar na frente da sua casa. Sua casa é tão feia que não merece um carro como este. Então, você tem que ter uma casa nas condições que quem olhar vai associar a casa às suas condições também do carro. E aí, então, ele disse que a esposa fez outro empréstimo, maior ainda, mais de 500 mil, pediram empréstimo bancário. E aí eles colocaram a casa que eles tinham, e aí como condições para esse empréstimo. Pois é, depois de 3 anos, eles não conseguiam pagar as contas. E nós sabemos que quando você não paga as contas, o banco vai exigir. Aquele amigo deles foi demitido do banco. Veio outro gerente que não sabia nada dessa história, e aí então ele fez o quê? Ele tomou a casa que eles tinham, e tomou um carro. E aí o irmão diz assim, pastor, por que que Deus deixou isso acontecer? Eu falei, não, Deus não deixou acontecer. Você que fez. As escrituras diz para não fazer o que você fez, tomar o que não é seu. Você pediu emprestado. O que que diz no livro de Provérbios? Quais as orientações bíblicas? Então, hoje, muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, podem passar por sérios problemas na vida financeira, por questão de não saber os princípios bíblicos de como devem viver, podem passar por sérios problemas de relacionamento com família, ou até mesmo com o irmão, porque a pessoa não sabe os princípios da palavra de Deus. Então, a gente conhece várias pessoas. Eu que estou falando com vocês, irmãos, em 2006, eu tive que cancelar um casamento a 2 horas do casamento. É uma história longa, mas o que que aconteceu ali? Houve falta de princípios. Eu fiquei sabendo 2 horas antes do casamento que esse casal tinha quebrado vários princípios. Por exemplo, a mulher estava separada, saiu da casa do marido dela. Ela era casada, literalmente, no papel. Ela saiu da casa do marido dela, foi morar em casa da mãe e conheceu esse jovem da igreja. 6 meses depois, ela queria casar, mas sem se divorciar juridicamente. E eu fiquei sabendo disso 2 horas antes do casamento. O que tem que fazer? Deixar fazer o casamento? Não, não pode deixar, não. E aí foi uma situação terrível, terrível. Acho que naquele dia eu ganhei mais cabelo branco, porque todos queriam que fizesse casamento, mas eu não podia fazer um casamento sabendo que legalmente estava errado. Pois é. Mas quanta coisa as pessoas não fazem hoje por falta de conhecimento ou por falta de aplicar a palavra da sua vida. Então, às vezes, tem que perguntar para a pessoa: você conhece a palavra? Você está colocando em prática a palavra? Você está a viver a palavra? Essa palavra precisa ser dita, porque ela, às vezes a pessoa está a ouvir a palavra, mas não está a colocar em prática. Então, tem que ser exortada a colocar em prática a palavra. Por isso, eu coloquei aqui esse conselho de Paulo a Timóteo, para que Timóteo ele cuidasse com a dedicação na exortação e no ensino da palavra. E hoje, vocês que já estão na liderança e vão liderar igreja, vão ajudar os pastores, auxiliar os pastores no ministério, com certeza, uma das coisas que vocês vão fazer vai ser exortar os irmãos. A Bíblia fala exortação com amor, né? Exortação com amor. E esse ensino também de ser feito com amor. O quarto conselho de Paulo, ainda está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Quando Paulo fala para Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Isso está em Tito, capítulo 2, versículo 7. Então, Paulo chama agora a atenção, quarto conselho seria para que tanto Timóteo como Tito, eles tivessem cuidado com o exemplo, que eles fossem exemplo. Ele fala exemplo aos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
assim, eu não vou me alongar muito aqui, mas eu queria dizer para os irmãos. Eu tive um professor de ética que ele falou assim, que um pastor, o maior patrimônio de um pastor é a sua integridade, é o seu exemplo. Imagine que um pastor tenha pós-doutorado, PhD, uma pessoa reconhecida pelo seu conhecimento, pela inteligência, pela sabedoria que tem. Se essa pessoa não tiver integridade, com certeza as pessoas não vão seguir. Talvez quem vai seguir ele, quem faz o que ele também faz. Mas o maior patrimônio que nós temos como servos de Deus é ser exemplo, é integridade. Integridade com as nossas palavras, aquilo que nós falamos, e Paulo chama a atenção, fiéis na palavra, nesse caso, na palavra de Deus, no procedimento, a maneira como nós nos comportamos da sociedade, e não só da igreja, no amor ao próximo, nesse caso, o amor abnegado, na fé, como também na pureza. Então, esse seria o quarto conselho. E o quinto conselho, ele fala, cuidado com as atitudes. 1 Timóteo 5, capítulo 5, versículo 1 e 2, quando Paulo diz, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-os como se ele fosse seu pai. Trate-os como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, né? Então, aqui, a exortação é o cuidado com as atitudes, não tratar de forma áspera, de forma irada, mas ser cortado, ser cordial na sua fala, nas suas expressões. E Paulo ainda vai dizer, não aceite a acusação contra um presbítero, se não for apoiada por duas ou três testemunhas. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, né? Não aceite acusação contra nenhum presbítero, ou seja, nenhum servo de Deus. E hoje é muito fácil. Às vezes, as dissensões, as facções na igreja começam com quem está na liderança. Eu até queria dizer uma coisa para vocês, irmãos que estão na liderança aí, vocês que estão auxiliando os pastores. Quando mais próximo da liderança, parece que mais próximo você está dos problemas da igreja. Quem não está na liderança não sabe o que está acontecendo na igreja. Não sabe problemas financeiros, não sabe irmãos que estão brigados, não sabe dificuldades que o pastor está tendo, irmãos que têm problema de pecado. Você não sabe quem não está na liderança. Mas quando mais próximo da liderança, mais você fica sabendo dessas coisas todas. Algumas pessoas, em vez de ajudarem, elas atrapalham. Em vez de ajudarem, eles criam mais dificuldade ainda. Em vez de ficar quieto, calar, saber a hora certa para falar certas coisas, começa a falar para todo mundo, né? Aí o pastor, em vez de ter alguém que está auxiliando ele, está tendo pessoas que estão seriamente atrapalhando o seu ministério. Veja o que Paulo fala para Timóteo. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiado por duas ou três testemunhas, né? Alguém falou alguma coisa? É verdade? Você já falou para a pessoa? Você já viu? Olha, então vamos lá conversar com a pessoa. É a melhor forma de resolver e não sair falando para muitas pessoas. E muitas igrejas, às vezes, começa por aí, quem está na liderança, que não é pastor, ele, em vez de auxiliar, é a pessoa que mais causa problemas para essa própria liderança. Paulo ainda vai dizer para Timóteo, evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Veja só, né? Paulo chamando a atenção para Timóteo, cuidado com as suas atitudes. Olha, não, evite as controvérsias tolas, inúteis, brigas. E quem está na liderança, muitas vezes vai ter que, desculpa a expressão, vai ter que engolir sapo mesmo, vai ter que ficar quieto diante de várias situações. Eu soube um pastor, uma vez, ele estava dizendo para nós que o pastor tem que ter, quem está na liderança deve ter a cabeça de um estudante, porque essa pessoa tem que estar estudando sempre, se aprimorar sempre, mas também tem que ter um coração de mãe, né? Aquelas mães que os filhos estão presos, né, porque cometeram crime, as mães, quem diz que cometeu o crime são outras pessoas, parece a mãe e filho. Cometeu o crime, mas é meu filho. Quantas pessoas vão estar na nossa vida na igreja, que a gente sabe que são pecadoras, fazem coisas erradas. Uma vez alguém me chamou a atenção, falou, pastor,
Não procura mais aquele fulano, aquele lá é um buraco negro, aquele lá está toda hora sugando a tua energia. E eu ouvi esse irmão, ouvi, falei, mas ele precisa da segunda caminhada, ele precisa da segunda milha, né? Aí ele falou, o senhor já andou a segunda milha? Ele falou, eu não sei, só Deus sabe quanto eu que andei a segunda milha, né? Então, não desistir das pessoas e não brigar, né? Não convém ao servo de Deus brigar. E Paulo vai dizer ainda, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, ele diz, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. E quando ele está citando Jesus Cristo, é que Jesus foi insultado. Irmão, quantas vezes Jesus foi insultado pelos líderes religiosos? Quantas vezes Jesus foi afrontado, né, pelos religiosos daquela época? Até na cruz Jesus foi afrontado. Mas Jesus não entrou em controvérsias, em conversas inúteis, muito menos em briga. E esse seja o nosso exemplo, como Paulo disse para Timóteo. Em sexto, penúltimo, né? Penúltimo, Paulo diz: cuidado com a doutrina. Ele vai dizer: rejeite as fábulas profanas e tolas. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Talvez uma das coisas que nós precisamos hoje, urgentemente, é de pessoas na igreja que defendem, que têm cuidado com a sã doutrina, aquilo que é bíblico, aquilo que as escrituras nos orientam, que é o ensino puro bíblico, que deve ser pregado, preservado, ensinado nas igrejas. Porque às vezes é muito fácil você trazer para o púlpito ou para o teu ensino, trazer outros ensinos. Eu me lembro agora de uma pessoa que estava ensinando na igreja que os pais não deveriam repreender os filhos, como diz lá no livro de Provérbios, tirar a vara. Não deveriam fazer isso. Aí começou a explicar psicologicamente as consequências da vara na vida de uma criança, né? E aí tinha um senhor idoso que levantou, ele falou assim: olha, se é isso que você vai começar a ensinar, se você ensinar assim os teus filhos e essa geração toda, vocês vão ter um príncipe agora em casa. Quando ele for jovem, ele vai ser um rei na sua casa. E vocês vão ser escravos desse rei. E esse homem levantou, saiu, porque esse homem cria na sã doutrina. Fazer parte da liderança de uma igreja é, muitas vezes, cooperar com o pastor para defender a sã doutrina. Dizer com o pastor, é isso mesmo, estamos juntos. É isso que o pastor tem que começar a ensinar, continuar a ensinar isso. Mas, ao mesmo tempo, também ajudar o pastor, porque às vezes tem um deslize aí em algumas coisas que o pastor fala. Quantas igrejas hoje, por causa das eleições no Brasil, quantas igrejas não trouxeram candidatos para o púlpito, em vez de ser bênção para a igreja, dividiu a igreja, dividiu famílias, porque talvez faltou alguém dizer assim, olha, pastor, isso aí que não é bíblico, não estamos defendendo a sã doutrina, nós temos que defender a sã doutrina. Então, ensinar ou fazer parte da liderança hoje numa igreja é também ajudar a liderança da igreja para defender, para cuidar da sã doutrina. Aqueles irmãos que podem ter a tendência de ouvir coisas de outras igrejas, né? Eu até diria que os irmãos, vocês precisam conhecer a doutrina básica da vossa denominação, né? Que é a igreja de vocês. Tem a doutrina. Isso aí deve estar no coração, na cabeça, na vida das pessoas. A gente sabe que nós temos alguma diferença como um evangélico, mas tem doutrinas básicas na nossa fé que são centrais, que a gente não abre mão. Por outro lado, cada denominação tem a sua doutrina, que às vezes a gente, se eu estou nessa igreja, eu tenho que ver por que eu estou nessa igreja, o que essa igreja defende, né? Então, imagina que você está numa igreja que tem um tipo de ensino que não é ensinado, a igreja não concorda com isso. E aí alguém visita o grupo familiar, visita o seu grupo, ou mesmo você, pega um livro de uma outra igreja, olha, acho que isso aqui é bom para a nossa igreja. A nossa igreja precisa disso. O pastor não ensina, mas a gente precisa disso. Em vez de ser bênção, você pode causar sérios problemas aí para a sua igreja, para o pastor também. E para terminar,
Paulo fala para Timóteo, sofra pelo evangelho. Ele fala para lutar pelo evangelho, ele fala para pregar o evangelho, mas ele diz para sofrer pelo evangelho. Ele fala, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ele diz, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quando Paulo está dizendo isso para Timóteo, está convidando Timóteo a sofrer pelo evangelho. E eu creio, irmãos, que nós precisamos de uma teologia de sofrimento nas nossas igrejas. Mas não sofrer por qualquer outra coisa que não seja sofrer pelo evangelho. O convite de Paulo é sofrer pelo evangelho. Eu posso sofrer por questões ideológicas, eu posso sofrer por questões teológicas, eu posso sofrer, talvez, pelas minhas escolhas como cidadão, mas isso não é sofrer pelo evangelho. Sofrer pelo evangelho é tudo isso que a gente já falou, defender a doutrina da fé, sofrer pelo evangelho, se manter fiel à palavra. E Paulo ainda vai dizer para Timóteo que todo aquele que quiser viver piedosamente passará por perseguição. E esse é um desafio para nós. Nós, como igreja, é trazer na pauta da nossa vida a possibilidade de sofrer pelo evangelho. E em vários lugares do mundo, tem nossos irmãos na fé que estão vivendo isso na pele. Mas quando a Bíblia fala que todo aquele que quiser viver piedosamente vai passar pela perseguição, não é só nos países onde os cristãos estão sendo presos, mas é aqui também no nosso país, aqui no Brasil, onde há liberdade de culto, onde há liberdade de pregação, mas às vezes você poderá sofrer coerção moral, porque você não faz como muitos outros fazem, você poderá ser ridicularizado por ser evangélico. Eu trabalho num colégio, um colégio católico, e eu sei o que eu passo como professor. Quando na sala dos professores a conversa é falar mal dos evangélicos. E alguém diz assim, olha, o Santareno está aqui, ele é pastor, falou, ele faz parte também da mesma turma. Tá? E aí eu ouvi coisas que você não gostaria de ouvir. E muitas vezes as pessoas serem sarcásticas, mas pode não acontecer isso também, você pode ser cerceado. Né? Então, o convite é sofrer pelo evangelho. E isso é um antagonismo hoje na nossa sociedade, porque sofrer está fora de cogitação para muitos cristãos. Quanto mais sofrer pelo evangelho. A gente vai na igreja para que a gente receba uma palavra para não ter mais sofrimento, uma palavra de libertação. Né? Mas quem abraça o evangelho de Jesus é convidado também a sofrer pelo evangelho. E Paulo, escrevendo para os cristãos em Filipenses capítulo 1, versículo 29, ele diz, a vós vos foi dada a graça de não só crer em Jesus, mas também de padecer por ele. É nesse sentido que convite de Paulo também para Timóteo é o convite também para sofrer pelo evangelho. Então, recapitulando aí as minhas falas, não sei se vocês conseguiram acompanhar ou anotar algumas coisas, eu vou aqui pegar minha cola aqui, né? Então, são 6 conselhos que Paulo fala para Timóteo, né? Ele fala para cuidar da vida devocional, ter uma vida devocional, que Timóteo não abrisse mão disso, que lutasse junto com Paulo pelo evangelho, que terceiro, que ele cuidasse com a pregação, o exemplo, que ele fosse o exemplo, mas também que ele tomasse cuidado com as suas atitudes. E, em sexto, que Timóteo cuidasse com a doutrina, sã doutrina. Sétimo e último, então, que Timóteo sofresse pelo evangelho. Então, queridos, eu não sei se eu falei demais, mas essa era a minha meditação com vocês, e que realmente o Espírito Santo conduza o coração de vocês ao coração de Deus em todas as aulas que vocês tiverem. E cada estudo que vocês tiverem, vosso coração possa queimar como queimou o coração daqueles discípulos a caminho de Emaús, mas queimar
pela fome e sede da palavra de Deus, queimar pelo Espírito Santo que estará conduzindo a vossa mente, vosso coração, alinhado com o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu querido pastor Nonato, obrigado a todos os irmãos que me ouviram e que o Senhor ricamente abençoe vocês. Amém.